Faz mal. Já temos Acontece. aqui uns seguidores habituês, eles já estão. Acontece, isto não faz mal. Olha, já não estamos juntas há quantos anos? Não Ui, sei. Sabes que eu no outro dia estava. espera aí, Quando 2018. Pai, que é 2008? Então, seria possível? Tu na altura trabalhavas na TSF, Certo, mas quando não é? foi o programa, foi em 2008, o programa Mudar de Vida. 2009? Não me recordo. Deve ter sido Depois isso, ainda 2008, 2009. mais uns tempos ainda nos vimos depois disso. Mas deve Sim. ser. Mas para quem não a Bárbara, para quem não sabe, não é? É jornalista de formação. Sim. Depois até não sei se continuas ou não a exercer, porque entretanto a tua vida mudou muito, não é? E Uhum. nós conhecemos porque a Bárbara era uma das repórteres de um programa que se chamava Mudar de Vida, que Sim. fizemos para a RTP1. Eu era a produtora e a Bárbara era uma das repórteres. E eu às vezes recordo e penso assim, eu tive muita sorte com a minha equipa, porque eu Por era acaso. completamente júnior, não é? Mas a equipa era muito boa, não é? Os profissionais eram todos muito empenhados e foi um programa giríssimo. Tenho imensa pena que não consigo ver em lado nenhum. Não Pois tenho é, conteúdos. pois é verdade. Não sei onde é que isso está. O programa era giro, era giro. Tinha assim uma outra coisa que não passava por nós, mas que eu achava que, bom, não Sim, era bem. Aí eram os meus valores a falar mais alto, não é? Que eu achava sim, aquilo assim um bocadinho coisa, mas sim, mas o programa era giro e era sobretudo giro de fazer porque é o que tu dizes, a equipa era muito gira e estávamos todos muito unidos e ajudávamos muito uns aos outros e aprendíamos muito uns completamente. com os outros, porque, enfim, estávamos todos de certa maneira a começar, embora eu já Sim, trabalhasse como jornalista há alguns anos, também não era assim há tantos, e por isso, e estamos sempre a aprender, eu estava sempre a aprender coisas novas. foi Então coisa era um gira. formato para mim também. E Assim, entretanto, desde então que não nos vimos. tu na altura tinhas um menino e depois, e eras jornalista, vivias disso, acho que já tinhas ali Não, alguma ligação ao yoga. eu na altura não tinha filhos. Não tinhas Na o altura, mais novo? não, o meu filho Ai, só não nasceu tinhas. em Então nasceu 2010. depois. Sim. Ah, então nasceu depois. O meu filho só nasceu, estou aqui a ajeitar o telefone que é para coisa. O meu filho só nasceu em 2010, mas até lá, assim, eu fui jornalista e foi quando o meu filho nasceu que eu deixei de ser jornalista, que tive assim a primeira epifania e achei, não, eu detesto isto, eu não gosto disto, eu não tenho jeito para isto. Ah, E não, jeito até porque eu eu, não me lembrava das coisas, ou seja, não me lembrava do nome das pessoas com quem eu falava. E no outro dia eu ouvi o Ricardo Araújo Pereira a falar disso e das razões pela qual deixou também de ser jornalista e eu revi-me completamente. Eu esquecia-me do nome das pessoas, não, sei lá, eu já não me lembrava. E depois saía para reportagens cujos temas não me diziam absolutamente nada. Eu não via história nenhuma ali, não, sabes, pronto, eu não respirava aquilo, nada me interessava por aí além, sabes, o disco que disse, depois há aquele jornalinho, aquela forma às vezes de fazer jornalismo que é sim, aquela coisa pouquinha e que não é nada, é só buscar uma história porque temos que falar, temos que contar qualquer coisa, não. E depois era sempre tudo mal, não é? As boas notícias não se pois. dão. E descobri que a ideia romântica do jornalismo não existia e tive muitos choques ao longo dos anos que foram confirmando isso. E pronto, e o último levou-me, foi na altura, estávamos sob a alçada de José Sócrates e na altura, que não tem nada com partidos, não tem a ver com pessoas, não é? E na altura foi assim a gota d'água e eu não aguentava mais e não podia compactuar com uma série de coisas e portanto saí. Aí foi Olha, isso. mas isso foi uma mudança muito, muito radical. Como é Não que tu foi tão chegaste a essa radical, conclusão, não é? porque Não sei. eu, de facto, tu chegas à conclusão a partir do momento em que estás a fazer coisas na tua vida que não são benéficas. E eu tinha, de facto, um estilo de vida que não era benéfico. Eu já praticava yoga e meditação, mas eu estava numa luta constante interna. Havia coisas que eu não gostava e que eu não me sentia bem. E quando tu não te sentes bem e não estás ainda bem desperta para a realidade e para aquilo que te está a causar problemas, vais buscar estratégias que não são normalmente não são muito inteligentes ou não Sim. são muito benéficas. E eu, de facto, recorri a algumas estratégias para minimizar um pouco essa dor, que não eram nada benéficas e tinham um estilo de vida que não se coadunava nada, nem com o yoga, nem com a meditação, nem com nada disso, percebes? E não estava bem. E quando o meu filho nasceu, acho que foi assim aquela força que eu precisava.
epá, disse, já chega, não é isto que eu gosto, não foi para isto que eu estudei, sabes? Não foi para isto que eu, não tem nada a ver com este mundo, não tem nada a ver com este mundo. Sentia muito pouca liberdade, sentia que aquilo que era realmente notícia, que era importante, não era dado, havia outros valores que falavam mais alto, que não eram os meus valores, eu não me pautava por aquilo, é um mundo ingrato, é um mundo cão, as pessoas tratam-se mal, é uma fogueira de E os vaidades, horários também? sabes? Sim, mas está bem, mas os horários Estavas tu habituadas? até certa altura, bom, já sabes como é, como é que funciona e, portanto, tu compras o pacote todo, não é? Sabes que como jornalista Sim. faz parte tu teres horários completamente malucos. Eu acho é que, acima disso tudo, há uma grande falta de respeito pelos profissionais que trabalham no jornalismo. E, e portanto, enfim, como eu não podia compactuar com isso e com uma série de outras coisas, e porque na verdade eu não me sentia bem ali, há quem se sinta bem, está tudo bem, mas eu é que não me sentia bem, era a forma como isso ecoava em mim. Então, fui-me embora. Pronto, e disse que não podia fazer mais aquilo, não conseguia fazer mais aquilo e que estava a ocupar um lugar que se calhar podia ser importante para alguém que queria mesmo fazer aquilo. Não é? Porque às vezes uma pessoa fica ali um bocado a pastelar e esquece-se que está a ocupar um lugar que é muito importante para alguém que de facto vive e transpira Sim. jornalismo. Não era o meu caso. Então eu estava ali a ocupar um lugar e estava a ser injusto. Então saí, fui-me embora. Só que não mudei radicalmente de vida, Pois, era sabes? isso que eu ia perguntar, como é que foi a transição, não é? Porque há muitas pessoas que estão nessa fase, mas não sabem depois como Não, porque eu fazer, não é? continuei a Dá o enganar. medo. Eu continuei-me a enganar. Portanto, eu sabia que não era jornalismo, mas eu achava que, não, ok, eu estava aí um bocadinho toldada e, portanto, achava que não era bem a meditação e o yoga eram a minha vida desde os 15 anos, mas eu achava sempre que era assim uma espécie, não sei, de vida Não dá para paralela. viver. Não sei, eu tinha uma série de crenças erradas e preconceituosas que não me deixavam seguir aquele caminho. Crenças essas que são muitas vezes fomentadas pela sociedade na qual tu vives, na cultura na qual tu te inseres e até na estrutura familiar que te rodeia, não é? E, portanto, tu acreditas numa série de coisas que vais alimentando e vais vestindo personagens e vais querendo agradar aos outros e estar à altura das expectativas dos outros. E então foi um bocadinho isso que eu acabei por fazer, eu vivi na expectativa dos outros, eu estava sempre a tentar agradar aos outros e tinha pouco espaço para notar verdadeiramente aquilo que era importante para mim. E, portanto, eu na altura percebi que jornalismo eu não queria, mas sentia necessidade, eu precisava de comunicar. Eu sentia que aquilo que me movia no jornalismo era a comunicação, era eu poder dar voz a quem não tinha, sabes? Era isso que me Sim. movia e era a companhia que eu acabava por fazer também a muitas pessoas, sobretudo quando eu trabalhava de madrugada. Então eu juntei as duas coisas e pensei, em vez de deitar tudo a perder, eu ainda vou fazer uma última tentativa e vou para animação. Não é? Fazer entretenimento e ver se a coisa funciona e se tem jeito, não é? Posso não ter jeito nenhum para isto. E Mas portanto tentei. experimentas, não é? Exatamente, fiz uns workshops, fiz Experimenta. umas coisas para ver se a coisa resultava e a coisa resultou muitíssimo bem, ou seja, da parte do outro gostaram muito do trabalho que eu fiz e foi assim que eu entrei na M80 e que me convidaram para ir trabalhar para a M80. Eu na altura fiquei histérica porque era a rádio que eu ouvia, as músicas todas da minha juventude e da minha infância, e eu adoro música. E portanto, ok, tinha tudo a ver, Ah, tinha de facto muito mais liberdade. Um, para fazer aquilo que eu queria do que quando era jornalista, sabes? E de dar voz às coisas que eu achava que eram importantes. Mas pronto, de facto, depois o universo a pouco e pouco foi mostrando que, olha, encaminha. se calhar não é bem por aqui, está bem, é giro, foi giro, mas se calhar não é bem por aqui. E sim, e há uns anos, quando a minha filha, há uns anos não, a minha filha nasceu há 1 ano e meio, e acho que foi aí que eu assumi de vez, porque já estava a ser cada vez mais estruturada, ou seja, desde 2010 até agora, ou seja, nos últimos 10 anos, eu tenho vindo, e sobretudo nos últimos 7, 8 anos, tenho vindo a estruturar mais o meu caminho na meditação e no yoga, e foi agora que eu achei, ou seja, começou a crescer, sabes? A balança começou de repente a ficar mais, a pendurar mais para um lado, e este era mais o meu trabalho. E Mas como mais é que aquilo que me como é que tu te preparaste? Porque não, quer dizer, não é assim de um dia para o outro, li uns livros, fiz uns cursos, está. Não, porque tu investiste muito em ti, nesse processo, não é? Eu penso que houve uma altura que tu fizeste até um retiro, deixaste cá o teu filho na altura, não tinhas a menina, não foi? E foste fiz muito. sozinha e eu vi-te mochila, achei aquilo
delicioso, porque uma das coisas que me recordo muito de ti é que eu acho que tu fazias muito bem o teu trabalho, os olhos não brilhavam. Estás a ver não sei se sentes isso, estás a perceber? Eu lembrava-me que tinha que estar a lembrar das coisas, mas fazias bem, não é? Fazias bem. Mas isto é um Sim, processo, não é? É um cumpria, eu processo. cumpria, é evidente que tenho o meu Sim, grupo profissional e cumpria, mas é isso, era só cumprir, não toca, não é? não toca, não brilhava, não... A Como é que animação tu mais te. brilhava mais um bocadinho, mas também depois, passado um tempo, deixou de brilhar. E isto Sim, não, isto sempre esteve cá, sempre foi a minha vida de facto. Agora, é evidente, como tu dizes, não é uma coisa que nasceu de um dia para o outro, não foi, como te disse, eu desde os 15, 14, 15 anos que pratico yoga, e desde essa altura que comecei a ler e a investigar muito. A partir dos 18, fui mesmo para uma escola, assim, a sério, de yoga, e a meditação e a parte do budismo era em modo autodidata. E fiz ok. retiros com o Dalai Lama, fiz um retiro com o Dalai Lama e fiz vários cursos depois a seguir e tive muitas aulas também com o Paulo Borges, na altura ele era presidente da União Budista Portuguesa, e comecei a entrar bem fundo nesse caminho. E, portanto, foi um caminho muito longo de estudo, mas, acima de tudo, de muitas horas sentada a praticar. Porque tu podes ler nos livros, mas tu tens que praticar, e é a Sim, junção das duas que te dá sabedoria. Então, eu não posso transmitir aquilo que eu não sei. Eu posso transmitir aquilo que está nos livros, mas se lá falso, sabes? As pessoas percebem pois, que aquilo não tem fundo. E eu, na verdade, se sim, não passei por isso, eu não vou nunca conseguir ajudar alguém que tem um determinado obstáculo, que tem uma determinada dificuldade em algum momento da sua vida. Então, acho importante ter horas sentada de prática, ou em pé, ou andar como tu quiseres, mas muito tempo de prática e, sobretudo, muita vida vivida. Entendes este conceito? sim, Eu, no outro dia, dava este exemplo. Eu uma vez vi numa entrevista a um fadista dizer que as crianças não podiam cantar fado, porque as crianças até podem cantar muito bem fado, mas tu precisas de ter da vida alma, para tu cantares com a alma. Tu precisas de ter sofrido para saber o que é cantar com dor, estás a perceber? Pronto. Aqui, sim, mal comparado, é um bocadinho a mesma coisa. Tu tens que ter vida vivida e saber o que é tocar em determinados pontos de dor e de sofrimento para entender a teia na qual tu te metes e sair de lá, não é? E se eu não souber sair de lá, isso é incrível. já ninguém sair, estás a perceber? Mas o budismo, vou-te dizer que é algo que eu penso que começou, foi uma palavra que começaram algumas pessoas a falar e eu sigo muito a minha, como é que é de explicar? Os sinais, que é quando há uma palavra que me acontece e eu ouço várias vezes, estando mais atenta, é sinal que se calhar é algo que devo estudar mais ou aprofundar. Mas comecei a ouvir um pouco mais através da monja Cohen, que chegou até mim. Mas para quem não sabe o que é o budismo, Bárbara, como é que tu defines os princípios do budismo, não é? Porque é uma coisa, eu sei que se calhar é uma coisa muito que se sente, não é? É quase, diria eu, como outras áreas, eu sou mestre de Reiki e quando dizem o que é o Reiki é fazer, é experimentar, é sentir. Mas consegues explicar pelo menos os princípios do budismo, o que é que assentam? Sim, então, o budismo, espera aí, a ver se eu consigo, assim, de uma forma muito rápida e não ser muito chata também a explicar, não é? O budismo é uma religião, evidentemente, até num determinado ponto, mas é, acima de tudo, não só uma filosofia e uma forma de estar na vida, mas tem muito de psicologia, tem muito de entendimento daquilo que é o ser humano e tem muito de entendimento daquilo que é a vida e a realidade. Então, na verdade, tu até podes ser católica e praticares algumas coisas do budismo e técnicas e ferramentas budistas, entendes? Porque Pois, uma não não vai chocam. contra a outra. É evidente que se tu explorares um pouco mais a parte dogmática da coisa, e se fores por ali dentro, depois há coisas que vão chocar, ou se um ateu decidir ir um pouco mais longe, se calhar há coisas que não lhes faz tanto sentido. Mas na sua base, na sua estrutura mais ortodoxa, tem muito de psicologia e tem muito pouco de religião e tem muito de forma humana de estar na vida. E é por isso que eu acho que acaba por ser uma religião que abraça Agrega. muita gente e que chega a tanta gente tão diferente umas das outras, seja ateu, judeu, católico ou até muçulmano, percebes? Não faz essa divisão, não faz a divisão entre pessoas. É assim mais uma união e é um convite, sobretudo, que é não se assume como sendo a verdade última,
mas como um convite a experimentares na tua própria vida e a ver se faz sentido algumas propostas ou alguns ensinamentos do Buda que são, na realidade, passam muito pela observação, pela contemplação, mas pela observação das coisas como elas realmente são. Então, assenta muito sobre alguns princípios éticos, e eu considero que esses princípios éticos não são os preceitos, por exemplo, não são tanto como os preceitos budistas, mal comparando. Então, estás a ver, existem os mandamentos, não é? Pois, Só que aqui, sim, no caso, os princípios. não há um Deus castigador. Isso não existe. O que existe é uma consciência de que cada ação que tu tens tem necessariamente uma consequência. Então, é evidente que se tu tiveres uma ação pouco benéfica, a consequência será pouco benéfica. Mas isto é um convite a experimentares na tua própria vida o que é que acontece e chegares às tuas próprias conclusões e perceberes se isso se encaixa e se faz sentido na tua vida. Então, assim, muito resumidamente, o budismo assenta nas 4 nobres verdades. Aliás, tinhas-me perguntado, se vou furar aqui um bocado a entrevista, mas tinhas-me perguntado um livro que me seguisse. Eu tenho 2 que eu acho que me acompanham mais, embora eu não me apego muito a um livro em particular. Tenho vários que vou recorrendo em momentos diferentes ou para aquilo que seja necessário, mas há um que se mantém mais, que é estas 4 nobres verdades. Aqui está escrito ao contrário, porque pronto, é evidente, mas este, aqui neste caso, está redigido pelo Ajahn Sumedho, mas há variadíssimas plataformas que nos apontam para as 4 nobres verdades, que são os princípios básicos do budismo. E são princípios que não são, assim, coisas inatingíveis ou que não se perceba muito bem do que é que estamos a falar. Então, se quiseres, que eu te resumo as 4 nobres verdades muito rapidamente. Tens, a primeira nobre verdade é que o sofrimento existe. Então, é esta conclusão que estar vivo é isto. Estar vivo é estressante, há dor, há sofrimento que advém de estar vivo, de ter nascido e estar a respirar, algo que faz parte da nossa condição humana, da nossa natureza. É a natureza desta nossa condição, de facto, de sofrer. Então, estamos em corpos que eventualmente não, são corpos que vão morrer e, portanto, esta vida vai acabar. Não para deprimir já as pessoas que nos estão a ver, mas é uma verdade. É uma verdade. Portanto, é uma verdade. E o que eu gosto no budismo é isto, é esta crueza, diz-se. Sim, pode ser crueldade, mas não é crueldade, é uma crua, é de crua, de estar crua, de pureza, simples. Com que as coisas são faladas, mas ao mesmo tempo é de uma naturalidade, porque é isto, pronto, é o que é, e não é drama nenhum. Pronto, então esta é a primeira. É o aceitar, não é? Se calhar é isso, é o aceitar, não? É assim, aceitar, viver. Portanto, sim, controlável, mas vale aceitar e viver com, não é? Vive avec, como dizem os franceses. Pronto, olha, vive com isso. Pronto, então a primeira nobre verdade é esta, é que o sofrimento existe. E isto, pois claro, não é só na questão da morte, é numa série de outras coisas. Depois a segunda nobre verdade é que existe a origem do sofrimento. E o que nos traz o sofrimento é esta tentativa de controlarmos as nossas vidas, de controlarmos a realidade. É evidente que há coisas que tu podes controlar, a tua fonte de rendimento, ter onde dormir, o que comer, mas isso é outra coisa, não é? Nós o que estamos aqui a falar é da origem do sofrimento que advém da resistência à mudança, de tu não queres que a vida seja como ela se apresenta e de resistires a isso e estares em luta, quanto mais não seja não só a realidade à tua volta, mas às vezes realidades internas, de emoções internas, porque é mesmo assim. Então, tu podes estar com isso e quando tu entendes que existe esta origem do sofrimento e que muito do teu sofrimento advém de pensamentos que tens, de emoções que tens e de condicionamentos que tens, às vezes até mentais, não é? De desejos e aversões, tu percebes que a terceira nobre verdade que existe a cessação do sofrimento. Ou seja, é possível a liberdade, é possível libertar-nos e vivermos sem este sofrimento. A dor ou o desconforto é inevitável, faz parte da vida, é inevitável. Mas o sofrimento, esse sim é opcional. E esta é a terceira nobre verdade, que leva à quarta nobre verdade. E a quarta nobre verdade é que existe o nobre caminho, que é, na verdade, a resposta como. Então, como é que eu faço isto? E o como é aquela nobre verdade que assenta, então, nas formas de despertar, que assentam através da sabedoria,
através da concentração, ou seja, a sabedoria e ensinamentos e por aí fora, a concentração tem a ver com a prática e a moralidade. E aí tem a ver com os princípios éticos que tu levas à tua vida e que, na verdade, são tudo formas de tu treinares e de aprofundares a tua atenção e de ires notando o que é que está a acontecer neste momento e abrires um bocadinho o teu coração à tua experiência. Entendes? Mesmo na tua própria moralidade, mais uma vez, quando nós falamos da moralidade, e aqui trazendo os preceitos, não tem a ver com tu não quereres, por exemplo, provocar sofrimento a alguém, não porque venha um Deus castigador, mas porque sabes que magoando alguém, muito provavelmente vais ter uma resposta agressiva ou defensiva e que também te vai magoar e vais entrar ali no loop, estás a perceber? Bom, Da Bárbara, estou-me a lembrar, agora estás a falar da moralidade e lembrei-me de repente da questão de que tu fizeste parte ativamente do apoio aos refugiados, não é? Fizeste parte de um grupo que foi apoiar os refugiados e às vezes esta ausência de atividade comunitária também não acaba por ir um pouco contra o budismo. Não sei, o que eu quero dizer é, às vezes as pessoas preferem estar inativas, estás a perceber, do que ter uma voz ativa, não é? Ou tomar a iniciativa de fazer algo para, não é? Não sei se tu sentes um bocadinho isso. Ou seja, nós no budismo devemos ter, e no budismo, quer dizer, na vida devemos também ter esta parte ativa na sociedade, na comunidade, porque eu sinto às vezes que as pessoas estão um pouco mais no seu eu, estás a perceber, mais isoladas, não há tanto esta porque tu ao tomares essa iniciativa, quando foste apoiar os refugiados, também passaste por riscos, não é? Bastantes riscos para defender. Eu passei por riscos e passei por situações altamente traumáticas, que eu depois, quando voltei, tive que fazer um novo retiro. Tive que fazer um novo retiro, que fazer ali um programa intensivo durante umas semanas de prática para lidar com muita coisa que eu vi e muita coisa à qual eu acabei por ser submetida e até mesmo para lidar com a frustração de me deparar com aquilo que existe lá fora. Eu tenho uma grande resistência em relação às instituições de solidariedade social, porque eu vi muita coisa feia por aí e estamos a falar de associações com muito nome e com muita credibilidade e, na verdade, pouco mais desumanas, não é? É só sujo o que se passa, é só inadmissível e na altura inclusivamente fui para o Parlamento Europeu e tentei fazer e fiz relatórios, eu e o grupo com quem eu estava fizemos alguns relatórios e denúncias e claro, não será surpresa para ninguém que as coisas nunca avançaram, não é? Na altura houve só uma pessoa que deu mais voz e que foi mais acesa em relação a isso e foi a Ana Gomes, quer se gosta ou não da pessoa, é de facto uma mulher que enfrenta, não é? Pronto, eu tenho que dizer as coisas como elas são, porque é mesmo assim. E, portanto, foi a única que teve voz ativa e que foi parte ativa e que nos tentou ajudar. Ou que tentou, pelo menos, ir mais fundo na questão. Mas muito depressa também encontrou muitas barreiras. Mas isto para te dizer que tu, para teres ética na tua vida, não precisas de ir a grandes causas, não é? E não precisas ter uma voz assim tão ativa em grandes causas. Tu podes fazer em pequena escala. E isto vai um bocadinho ao encontro do que eu te dizia em relação às instituições de solidariedade social. Hoje em dia, repara aquilo que aconteceu com Pedrógão, não é? As pessoas deram imenso dinheiro e de repente, onde é que está o dinheiro? Alguém? Onde é que foi? E isto acontece em várias outras plataformas. E isto vai ao encontro da ideia de que tu não precisas de fazer grandes ações se tu agires à tua pequena escala. Então, tu tens um impacto muito maior se tu acederes às pessoas que te rodeiam e se estiveres atento à tua comunidade imediata que te rodeia, e se calhar o impacto é muito maior se tu conseguires ajudar diretamente as pessoas que estão à tua volta. Por exemplo, no meu caso, quando eu fui a segunda vez porque eu fiz várias idas aos refugiados e uma das vezes, ao perceber essa dimensão meio suja que havia com as instituições e com o facto de muita coisa não ter chegado onde era suposto ter chegado quando nós enviámos daqui uns caminhões, o que eu fiz foi, eu e as pessoas com quem, não foi só eu, atenção, as pessoas com quem eu ia, éramos 17,
levámos muita coisa connosco, a roupa toda, as nossas malas, portanto, a máximo de bagagem possível que podia ir dentro do avião foi tudo cheio de coisas para dar, ou seja, levávamos o mínimo indispensável para passarmos lá um tempo no campo de refugiados, e todo o dinheiro que nos era dado, nós comprávamos lá, ou seja, nós investimos na economia local dos países que estavam a acolher os refugiados, porque isso também é importante, e distribuímos diretamente às pessoas que precisavam, e todas as compras que nós fizemos estavam deduzidas, e havia toda uma lista, e eram sempre publicadas e postas a nu e a cru para que não houvesse confusões. Só que isto não se faz, ou faz-se muito pouco em grandes instituições, e é muito difícil, e há muito dinheiro gasto até na própria máquina, porque as coisas têm que se fazer e têm que se pagar. Então, nós na altura cada um pagou do seu bolso as viagens e a estadia e tudo, não pedimos dinheiro para isso, o dinheiro era mesmo todo para ajudar quem podia. Então, nós aqui, hoje em dia, que se fala muito nisso, há muita fome, não é? E na situação em que nós estamos hoje, as pessoas precisam desesperadamente voltar a trabalhar para comer e para ter dinheiro, mas isso também me leva a uma reflexão que ainda está assim um pouco embrionária, mas que nos últimos dias tenho estado a refletir um pouco sobre isso, que é, a favor da economia, tu estás a fazer com que a saúde, não é? Estás a pôr em jeopardy, estás a pôr em a causa saúde das pessoas, o pessoas. risco. Isto porque, de facto, não há um verdadeiro sentido comunitário. Nós conseguimos chegar a este ponto, nós todos, e agora falamos no nosso país, porque é aqui que estamos, não é? Mas nós conseguimos todos ter este humanismo de nos enfiarmos em casa por nós e pelos outros, certo? Só que este humanismo pode ir mais além, sabendo o risco que as pessoas correm em voltar a trabalhar. Porque não aceder diretamente às pessoas que estão a precisar de ajuda? E quem precisa de ajuda, por favor, não ter vergonha de pedir ajuda. Pois. É para isto que nós existimos, estamos cá uns para os outros. Mas estás a tocar num ponto muito, muito importante. Eu tive conhecimento ontem, eu pertenço a uma associação, a associação que representa as empresas de eventos e congressos, e a primeira coisa, mal nós viemos para casa, que fizemos foi criamos grupos de apoio ao Serviço Nacional de Saúde, sendo que um deles montou no Correio Cabral e noutros espaços tendas onde os médicos podem descansar e apoiamos no que foi preciso, porque estávamos parados e tínhamos tendas, tínhamos mão de obra, etc. Ontem tive conhecimento que houve um grupo criado para os profissionais de audiovisuais freelancers, em que eu entrei por curiosidade, porque não conhecia o grupo, e quando entro, o grupo só tem um único objetivo, que é, se estiver com dificuldade em comida, peça-nos que nós ajudamos. Chocou-me, não é? Porque depende um pouco da realidade, e falas muito que é, às vezes, o sair e ver outras realidades, deparamos com situações que estamos num mundo mais protegido, não é? Não temos consciência, mas de facto há a chamada a fome envergonhada, não é? Mas como tu dizes, e bem, que se a pessoa precisa de ajuda, se não pedir, nós não podemos ajudar. Porque tu não sabes, não sabes se a pessoa precisa ou não, não é? Sim, muito, enfim, comparando, porque é uma coisa muito semelhante a essa, nós temos, de facto, existe uma associação que é a MIMA Portugal, uma associação que junta os profissionais de tudo aquilo que são técnicas contemplativas e não só, portanto, o yoga, a meditação e artes contemplativas. E criámos um fundo também para ajudar os profissionais desta área de repente ficaram sem poder dar aulas e sem conseguir, e que estão a passar algumas dificuldades. E esse fundo existe, só que não temos ninguém que nos tenha pedido até agora. E nós sabemos que há quem não tenha dinheiro. Sabe, para pagar uma conta, para pagar, sabes, a eletricidade, por exemplo, que é das contas mais absurdas que temos neste país, é o valor da eletricidade neste país. É um absurdo aquilo que se paga de eletricidade. Ou seja, tendo em conta o nível de vida dos portugueses, o valor da eletricidade é só ridículo. Não se paga esses valores em lado nenhum do mundo quase, mas nós cá temos contas exorbitantes. Mas, por exemplo, para isso, ajudar a pagar uma conta, ajudar a pagar uma comida, supermercado, o que for, estás a perceber? Água, para teres água em casa, entendes? E ninguém se chega à frente. É verdade. Mas se calhar por esse grupo, Bárbara, desculpa, se calhar também pela filosofia de vida, não é? Porque quando nós temos uma forma, um estilo de vida diferente e achamos que se estamos a passar por isto é porque temos que passar e para o nosso crescimento pessoal e individual, diria eu, se
calhar as pessoas se calhar têm mais dificuldade em pedir, que dizem, não, isto de alguma forma vai se resolver. Não sei, não sei se será isso, Não, se será de acho que facto a vergonha. é transversal a toda a gente, é a vergonha de quereres pedir ajuda, porque de facto, de alguma forma, achas que tens a vergonha de não ter sido capaz, de não sei, Planear. sabes, há uma vergonha que me entristece na medida em que pode acontecer a qualquer um de nós. Pode Sim, acontecer a qualquer um de nós. Aquilo que eu posso oferecer, é evidente que se alguém tiver a passar fome, é como eu te estava a dizer, e é aí que entram os tais valores, não é? Tu estás atento ao sofrimento humano e, portanto, se tu puderes aliviar de alguma forma o sofrimento humano, é aí que tu vais interceder. Não precisas estar numa grande associação, basta estares atento às pessoas à tua volta. E, por exemplo, para além das necessidades básicas, eu dou as minhas aulas e faço os meus cursos e essas coisas todas. E eu sigo a economia de generosidade. A economia de generosidade não é só de agora, da quarentena, é desde sempre, sigo eu, e as pessoas que estão no mesmo mindset que o meu também o fazem. A economia de generosidade é tu teres preços escalonados e as pessoas pagam de acordo com as suas possibilidades financeiras, sabendo que quem tem mais possibilidades, paga mais para compensar quem não pode pagar tanto e para que a atividade seja viável, porque, enfim, exige investimento e tempo e tudo da minha parte também, não é? Portanto, eu tenho que viver de alguma coisa, não é? Portanto, além do mais, também permite outra coisa, permite que se possam criar lugares para pessoas que não têm, de facto, como pagar e que estas atividades lhes fazem bem. Entendes? E eu tenho pessoas que eu sei que a meditação as ajuda a passar por esta fase super difícil. São pessoas que não têm dinheiro, não, ou seja, têm o suficiente para pagar as contas e pouco mais. E é essas pessoas que eu sei perfeitamente quem são, eu tenho que insistir com elas para virem. Eu tenho que lhes explicar, não têm que pagar. Não estou à espera de rigorosamente nada em troca. Da mesma maneira, como se eu precisar, eu sei que essas pessoas estão lá para mim. Sabes? Às vezes é preciso pôr a coisa ao contrário. No dia em que tu puderes, eu tenho a certeza que tu vais ajudar alguém. Deixa que Completamente. agora alguém te Sim, ajude. E isso de alguma forma tem feito com que as pessoas aceitem e, e, e possam de facto vir a estas práticas. É evidente, estou a falar aqui muito concretamente do meu trabalho e aquilo que eu posso fazer com o meu trabalho. Mas depois também há outras formas de aceder. Há pessoas. Está aqui uma pessoa, Alberta lá Beijing, que diz que há muita gente que não pode sair de casa e que não tem computador. Só que há uma comunidade à volta, não é? E é pois para é. isso que essa comunidade tem que estar atenta. Não é estar a olhar nas grandes instituições e ver o que é que está a acontecer Completamente. no nível global e a Organização Mundial de Saúde e dar dinheiro assim, porque é mais fácil, não é? Estamos a dar dinheiro. Eu já contribuí. Está bem, mas já foste ver se há algum vizinho no teu prédio que tem uma certa idade, que não pode sair, que não está a par? Sabes? Será que Sim. isso existe? Se calhar, Olha, a minha freguesia fez mas penso que há mais movimentos assim, são coisas tão simples quanto no próximo da junta de freguesia, neste caso, colocou uma caixa em que diz, se precisa, pegue. sim, sim, E, sim, sim. portanto, as pessoas, é um gesto simples, que é, não é? Mas isto penso que existe em alguns sítios, que é, hum, às vezes o facto de estar ali disponível, não é? As pessoas, se calhar, necessitando, vão e recorrem, não é? Tem as E caixas depois isto solidárias tocas em um Portugal. bocadinho, Sim. mas estás a tocar num ponto extremamente importante, mas que também é esta questão, que é se nós não estivermos despertos ao que se passa de facto à nossa volta, se não conseguirmos ter esta sensibilidade, podemos ter alguém ao nosso lado que está a precisar, às vezes até de um apoio simples, ou um gesto, ou uma palavra, ou o que for, e a A pessoa própria não família. dá. A Às vezes é própria mesmo a própria família, não é? família. Só que não estamos despertos, porque estamos a pensar em grande escala. Mas Completamente, não é à grande escala que se muda o mundo, é à pequena escala. Eu, se conseguir completamente. mudar, ou seja, se conseguir aliviar o sofrimento das pessoas à minha volta, se calhar essas pessoas, por sua vez, também o vão fazer. E é assim, sabes, é como Completamente, os círculos de quando a pedra cai no charco, não é? É um bocadinho sim. por aí, essas ondas, deixar que a onda acabe por fazer o seu caminho e influenciar por aí fora. Mas tens muito mais impacto assim, de uma forma direta, do que tens, eu acho, a dar assim a grandes instituições. É verdade, é evidente que eu não estou aqui a pôr todas as instituições no mesmo saco, porque há umas que funcionam muitíssimo bem e são de louvar e têm um trabalho extraordinário no terreno. Mas é importante não descurar a sociedade à volta, ou seja, À não volta. descurar a comunidade, o bairro, o prédio, seja mais perto. Não querer alcançar ao longe, mas Completamente. ver assim mais perto. O que é que está a acontecer?
Olha, nesse sentido, sabes que com isto tudo são 17h40. O tempo Já, voa, mas não falámos imagina. nada daquilo que era suposto. Queres fazer uma segunda edição? Foste Vamos ter 2 falando, horas. Vamos foste por aqui fora. falando. Olha, se o bicho mexe também fazem 3 horas, nós também podemos ficar aqui 3 horas a falar destas coisas. Sim, e as pessoas gostam, mas se calhar, e pegando isto, falando um bocadinho do mindfulness, não é? Que é um bocadinho o viver o presente, aqui e o agora, e uma das coisas mais importantes é o aprender isso. E eu tinha-te lançado um desafio, não é? Que era se nós conseguimos fazer aqui uma prática, para as pessoas que nos estão a ver conseguirem experienciar, ou pelo menos terminar este dia do trabalhador, não é? Porque hoje é um dia do trabalhador, e é um miminho que no fundo estás a disponibilizar, não é? Que é dar a conhecer esta ferramenta. Claro que cá, é com todo o prazer. Sendo que mindfulness, enfim, é assim uma palavra muito pomposa e um É, não é? estrangeirismo. A meditação, é isso que Mas, é. Técnicas de não é? meditação, só que são assim a primeira fase das técnicas de meditação, que visam precisamente treinar a atenção, treinar o foco, a concentração, mas também a atenção plena, que é isso que significa mindfulness. E atenção plena é isso também daquilo que estávamos a falar há pouco, é teres atenção ao mundo que te rodeia, teres atenção Completamente. às pessoas que estão perto de ti, não é só atenção plena ao corpo, à respiração e não sei o quê, mas é levar essa prática para o dia a dia. É alargar e expandir mais essa atenção, mais do que o teu próprio umbigo, não é? Porque na verdade é isso que vai acontecer quando tu treinas muito, quando meditas bastante e quando aprofundas um pouco as técnicas, não ficas só no teu próprio umbigo, porque há evidentemente uma consequência a uma escala maior quando praticas. Não é aquela ideia dos monges já são os egoístas, estão fechados a meditar, cada um para o seu lado. Não, não, isso depois tem uma repercussão muito grande, porque estás num nível muito mais sábio para aceder e ir ao encontro empaticamente e compassivamente ao encontro do outro. Então não é nada um ativista. Então a Pois, atenção plena faz isto, estamos a treinar o nosso foco e a nossa concentração, que nos ajuda também a estar muito atentos no nosso dia a dia, aos outros e àqueles que nos rodeiam. Então, ai, fazer uma prática. Há várias práticas que nós podemos fazer. Eu própria partilhei contigo essa. Não sabia muito bem o que é que havia de sim, fazer, sabes? Porque há muitas práticas, há muitas técnicas, há há muita muitas coisa, coisas. sim. E às vezes a pessoa quer muito dar logo tudo, ou pelo menos dar assim uma grande, um bom exemplo. Tu falavas da ansiedade. E eu acho que a ansiedade é uma quê? É uma perturbação da nossa tranquilidade, da General, nossa sim. saúde, não é? Muito, muito em voga nos dias de hoje. É assim transversal a toda a gente também. Uns sofrem um pouco mais com isso do que outros, mas tenho aqui o aspirador que foi ligado sem querer. A minha filha está a brincar com o aspirador cá de casa. E então, indo ao encontro da ansiedade, por exemplo, que é uma das razões pelas quais muita gente me procura, é difícil uma pessoa que sofre muito de ansiedade ficar sentada de olhos fechados. E, portanto, consideram logo que a meditação não é para mim. A meditação não é para mim, eu não consigo, é escusado, eu não me consigo sentar ali, a Completamente. meditar não para, a minha cabeça não para, isto é horrível, eu não consigo parar os pensamentos. Bom, ponto número 1. O objetivo não é parar os pensamentos, porque faz parte da natureza humana, os pensamentos existem, eles estão lá, a mente está habituada a fazer isso, e então quanto mais eu quero parar os pensamentos, mais a cabeça vai trazer pensamentos e mais isto vai ser difícil. Então esta é uma das resistências, lá está, se formos outra vez às nobres verdades do budismo, esta é uma das origens do nosso sofrimento, por exemplo, é o querer parar desalmadamente uma coisa que acontece naturalmente e não estamos a tentar compreendê-la. Bom, então, não dá para sentar, não dá para fechar olhos, impossível. Eu ando a mil, a minha cabeça está on fire, eu sou super nervoso e se eu deixar de ser nervosa, a Sou atenção muito fica ativa. eficaz, eu preciso de ser ativa, que é para ser prática e fazer coisas e tal. Então vamos lá. Vamos lá então reduzir, porque de facto, se eu reduzir a velocidade a metade, eu vou notar o dobro. Portanto, eu torno-me mais eficaz por ser mais lenta e não o contrário, que é um outro mito. Então, uma das técnicas é fazer uma prática a andar.
As pessoas têm a ideia que a meditação se faz sentada, de olhos fechados, pernas cruzadas e tal. Não, a meditação também pode ser feita a andar. A meditação também pode ser feita nas tarefas do dia a dia. A meditação pode ser feita numa conversa com alguém, que é a qualidade de presença que trazemos àquele instante. Então, para que a pessoa não comece logo a hiperventilar porque não está a conseguir meditar de olhos fechados, a minha proposta é fazermos uma meditação a andar, ou seja, é que quem queira e quem nos estiver a ver do outro lado possa começar então em pé. Pode levantar-se, estar de pé e medir mais ou menos assim aquilo que seria o equivalente a 10 passos. Eu não peço mais do que isso, nem 30, vamos ficar por 10, mas tem que ser um limite, tem que haver um limite. A ideia não é passear, não é andarmos como pela praia fora, bom, que agora também não dá, mas também não é andar assim ad eterno, não estamos a passear, não estamos a ver as vistas, estamos a fazer uma prática cuja objeto de concentração será os pés. E porquê os pés? Porque é o sítio mais longe da cabeça. Então, se a cabeça não para, vamos levar a mente para o ponto mais longe da cabeça, que são os pés. Então, o convite é, comece numa ponta do Vou-me pôr. pôr em pé. As mãos não estão nos bolsos, as mãos, o convite é que as mãos fiquem à frente do corpo, os braços esticados, não é? À frente do corpo, uma mão sobre a outra. Não vamos pôr as mãos nos bolsos nem atrás das costas, porque nós não vamos passear. Nós vamos propor-nos a estar atentos àquilo que vamos fazer. E então deixa os braços cair à frente, Sónia. Os braços caem, mas podes pousar as mãos à frente uma da outra, vai ficar sobre a zona pélvica, entendes? Aí sobre essa zona, Sim. de forma a que os braços estejam relaxados. E podemos não fechar os olhos, evidentemente, os olhos ficam abertos, assim um pouco a meia haste. Significa que os olhos ficam mais ou menos a uns 3, 4 palmos à frente dos pés, talvez um pouco mais. Eu diria, se calhar, uns 5 passos à nossa frente, porque o rosto está levantado. Continuamos numa postura digna, o olhar é que baixa, porque nós não queremos ver as vistas, não nos queremos distrair com aquilo que nos rodeia. Queremos sim começar a trazer a mente a este corpo e a esta vida. Então, nesta fase inicial, nota os pés assentos na terra, nota antes de começar a andar, como é que está o equilíbrio do corpo, se tendes a colocar o peso mais na pontinha dos dedos dos pés ou mais no calcanhar, se tendes a pôr o peso mais à esquerda ou à direita. Não é que haja um correto ou um errado, não se trata disso. Trata-se apenas de uma observação. Não estamos a fazer juízos de valor, estamos só a observar. Como é que eu, de facto, estou a sentir este meu corpo em pé? Sentir a pressão do peso do corpo nos pés, o contacto do peso, o contacto dos pés no chão. E nesta fase inicial, não queremos de maneira alguma parar os pensamentos. A mente vai vaguear. É deixá-la vaguear. É deixá-la vaguear, ou seja, é notar que ela vagueou, notar que nos perdemos em pensamentos e suavemente voltar outra vez a atenção aos pés. Isto vai acontecer muitas vezes ao longo da prática. Estamos a andar com atenção a isto e aquilo e sem darmos por ela, nem percebemos bem como, a mente já estava a pensar no que é que vamos fazer a seguir, no que é que eu devia ter dito, no que é que eu devia ter feito, o que é que a tarefa de fazeres, por exemplo, ou na próxima reunião, ou o que é que eu vou fazer para o jantar, enfim. Há uma série de entretenimentos que vão surgindo na cabeça. Não faz mal. Suavemente e gentilmente voltamos a atenção outra vez aos pés, sem nos julgarmos, sem nos criticarmos. É só voltar a atenção ao contacto dos pés no chão. E muito suavemente começamos a andar os 10 passos. Mas andamos lentamente. Não vamos com pressa, não temos para onde ir. E estamos a naturalmente observar como é que é andar. Como é que este corpo anda. Qual é a parte do pé que entra em contacto com o chão primeiro. Como é que eu me equilibro em cada passo. Como é que o joelho funciona. Qual é a textura do chão, a temperatura do chão. E quando acabares os 10 passos, paras, fechas os olhos
para observar o efeito do movimento no corpo e o efeito de parar no corpo, e conscientemente vais voltar-te para um dos lados para dar meia volta e parares novamente, antes de começar a andar. Ou seja, tomar bem consciência daquilo a que te propões, andar com atenção. E então sim, depois voltas a fazer 10 passos para lá. Isto sucessivamente. Notar que há essa impermanência de um pé e depois do outro. Não andamos sempre com o mesmo pé. Não respiramos sempre da mesma maneira. A inspiração e a expiração seguem o seu ritmo. Não estamos a controlar a respiração. Estamos a deixar que a respiração siga o seu ritmo natural. Enquanto observamos as sensações nos pés. E poderá notar as considerações que traz, os pensamentos que surgem. Porquê é que eu estou a fazer isto? Mas qual é o interesse? Mas qual é o interesse de eu notar os pés? Alguma vez notou as sensações dos pés no chão? Alguma vez trouxe presença a este instante de observar cada passo como sendo único? Porque de facto, em cada passo há uma respiração e um batimento cardíaco diferente. Não é o mesmo batimento cardíaco de há pouco. Não é a mesma inspiração de há pouco. É outra. Assim como as sensações também não são as mesmas nos pés. Voltando aos pés. Uma e outra vez. Nota a velocidade a que vai. Talvez queira reduzir ainda mais a velocidade. Talvez queira mesmo reduzir a velocidade e ver o que é que acontece. Quase como que em câmara lenta, só para ver o que é que acontece. Sem reter a respiração, sem forçar o ritmo respiratório. Soltando os ombros, soltando os braços, soltando quaisquer tipo de tensões que possam estar a surgir, soltar, por exemplo, o espaço entre as sobrancelhas e a testa. Às vezes tendemos a franzir inconscientemente essa zona. Então soltamos essa zona do rosto, canto dos olhos, voltando a atenção para os pés, para o contacto dos dedos dos pés no chão, dos ossos, do movimento das articulações e dos tendões. Não queremos mudar a experiência, não queremos que seja outra coisa do que aquilo que está a acontecer. Estamos apenas como observadores, atentos a tudo o que surge, às sensações físicas que surgem. E à paisagem mental que eventualmente possa ir surgindo. Talvez note que quando está perdida em pensamentos, perdeu-se em pensamentos sem dar conta, já está bem embrenhada na história. Não faz mal.
Não tem mal nenhum. Volte novamente aos pés. Um passo de cada vez. Não estamos a ver as vistas. Não estamos a ver o pó que está por limpar ou as coisas que estão por arrumar. Não há nada que tenha que fazer neste instante. Não tem nada para fazer, que tem que fazer neste momento. Este instante. Guarde-o para poder estar na sua própria companhia, observando as sensações que surgem a cada passo. Parando os espaços onde quer que esteja, pare, feche os olhos suavemente. Note as sensações no corpo de ter parado o movimento. E suavemente regressa à postura de sentado. Sente-se confortavelmente, tentando manter a interiorização, ou seja, assim que puder e se puder, se for confortável para si, pode sentar-se numa cadeira, não precisa sentar-se no chão. Pode sentar-se numa cadeira, pôs as mãos sobre o colo e evite encostar-se atrás na cadeira para manter as costas direitas e o empenho na prática. Coloque as mãos sobre as coxas. Permita que o corpo solte um pouco a cada expiração, dissolvendo um pouco os ombros, largando os braços e permitindo que os olhos fechem suavemente, se for confortável para si. Notando o abdômen solto. Talvez note o ar que entra e sai nas paredes abdominais, sentindo o abdômen que dilata quando o ar entra e contrai ligeiramente quando o ar sai, deixando que o ar flua com o seu próprio ritmo natural, sem forçar. Cada vez que a mente tender a vaguear, que é normal que o faça, ela está habituada a isso, é a natureza dela, então note isso mesmo e volte novamente. Aqui esta sensação do corpo que respira. Talvez seja mais fácil para si notar a respiração na zona do peito, que sobe e desce com a respiração. Ou talvez, quem sabe, mais fácil notar o ar que entra e sai pelas narinas. Onde quer que seja mais confortável para si. É aí mesmo que coloca a sua atenção. Note cada inspiração. Note se cada inspiração tem, se as inspirações têm o mesmo tempo, se duram o mesmo tempo. Será a inspiração profunda ou, pelo contrário, mais superficial? E aqui não se trata de certo ou errado, bom e mau. Não existe essas considerações. Estamos apenas a observar como é que esta respiração está a acontecer. Será que há alguma paragem entre a inspiração e a expiração? Ou, pelo contrário, é fluido? Será que há alguma paragem
entre a expiração e a inspiração. E se a mente estiver bastante agitada, talvez queira acrescentar uma contagem. Inspira 1, expira 1. Inspira 2, expira 2. E assim sucessivamente até ao número 5. Na quinta respiração, contamos regressivamente até chegar ao 1.